Uma boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre Amigo, mentores, dessa casa de oração que nos assistem nesse momento, gostaríamos de rogar o seu amparo para que possamos entender a mensagem de hoje e colocá-la em prática para servirmos mais e cada vez melhor o nosso próximo. Agradecemos pela oportunidade e que possamos estudar sempre, cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje, estar desperto, eu escolhi com base no livro Vidas, Desafios e Soluções, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. Usei também um outro livro do Divaldo, que é o Vidas Vazias, que foi lançado recentemente. Não me recordo bem se foi em 2020 ou 2021, mas que foi recentemente nesse contexto aí da pandemia. E usei também do livro Pão Nosso, a lição número 68, em que Chico, inspirado pelo Espírito Emmanuel, fala da lição necessária acordar. No livro do Divaldo, Vidas, Desafios e Soluções, ele fala que a enfermidade mais dominadora do ser humano é o que ele chamou de letargia, que para nós seria aí, trazendo para um significado mais simples, o sono que o ser humano vive. E essa seria a maior enfermidade do espírito, ele estava querendo dizer. Porque nesse estado de sono, nós não temos a noção de quem nós somos, de que nós somos um espírito eterno. Nós perdemos a noção de onde queremos, da nossa destinação, de onde nós vamos chegar, que é a perfeição. Também não temos, noção do significado da nossa existência, dessa existência que nós vivemos hoje, de que é por meio dessa existência que nós vamos chegar lá na nossa destinação, que é a perfeição. Estando nesse estado de letargia, nós não vivemos plenamente. Nós não vivemos o potencial que o espírito tem de aprender, de evoluir, de fazer o seu destino, de traçar o seu roteiro. Nós perdemos essa capacidade. E isso nada mais é que uma vida sem sentido. Então, quando a gente vive essa vida sem saber quem somos, sem saber para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, o que vai acontecer diante de situações, de problemas que nós enfrentamos, e todos nós enfrentamos esses problemas, a tendência é a gente reclamar muito. Reclama. Às vezes nos acomodamos. Por quê? Porque nós não fazemos esforços para modificar aquela situação, que na verdade não é modificar a situação, eu não me expressei bem, é nos modificarmos para enfrentarmos aquela situação. A gente vai ver sempre o problema, a razão do problema de forma externa, A gente não vai perceber que aquele problema existe para nós aprendermos com ele, que essa é a realidade, de que nós enfrentamos determinadas provas, como Kardec nos ensinou no Evangelho,
para nós podermos amadurecermos enquanto espírito. Então, aquele problema ali tem muito a ver conosco. Teremos muitas queixas, teremos comodismo, às vezes nós vamos ter, né, um excesso de compaixão por nós mesmos, porque a gente vai pensar assim, tudo acontece comigo, minha vida tá horrível mesmo, eu tenho uma vida horrível, eu vou me ver como coitado nessa situação, e não como um agente de transformação da realidade que nós estamos vivendo, né? E isso tudo vai fazer com que a gente não se esforce, né, para vencer o obstáculo. Ou seja, a gente não vai aprender, né, não se transforma e nem tira, né, o resultado daquilo de bom que nós vivenciamos. Enquanto espírito que nascemos para nos transformarmos, nós vamos ter aí momentos ou toda a nossa existência perdida em termos de avanço. E mais ainda, né, a gente vai se tornar mortos-vivos do ponto de vista de eficiência de existência, né? Se é que esse termo existe aí para a gente poder... Quão eficiente foi a nossa vida terrena? Será a nossa vida terrena se a gente não vê essas dificuldades, essas tribulações, não as enfrenta, não nos transformamos, não temos vontade de mudar algo que não está bom em nós? No livro Vidas Vazias, Divaldo fala que essa doença que Joana mostrou, da humanidade, que é a letargia, isso ainda se somatizou a um mundo muito tecnológico, porque o mundo atual é muito tecnológico, né? O que é a tecnologia? Algo que veio para nos ajudar a viver melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. Bom, se nos ajuda a viver melhor, consequentemente, nos vai sobrar mais tempo para a gente fazer outras coisas, né? Para a gente se dedicar a outras coisas. E o que acontece com toda essa tecnologia? Ela acaba nos afastando, né, daquilo que nós somos, das outras pessoas, né? A gente começa a viver de forma mais solitária, né? A gente se comunica por mensagens, a gente não tem mais o olho no olho, às vezes até de um familiar dentro da nossa própria casa a gente não conversa mais, porque a gente fica tão entretido com a internet, com o celular, que a gente não conversa mais, né? O que mais? A gente sabe que por meio da internet a gente se comunica de uma forma irresponsável. A gente tem uma liberdade extrema e isso está gerando muitos conflitos, né? Porque a gente escreve o que quer, né? Faz determinados comentários, né? Escreve hoje até do fake news, escreve mentiras na internet, né? E isso tudo vai trazendo muitos transtornos para outras pessoas, né? O que mais? A gente começa a nos mostrarmos de uma forma que nós não somos, né? A gente se mostra lá por meio de fotos, de vídeos, mostra lá uma Juliana que não é real. E as outras pessoas começam a acreditar naquela imagem, naquela projeção que eu criei, né? Então veja quantas influências negativas que nós podemos ter. Claro que temos também as tecnologias, a tecnologia da informação, a internet nos ajuda muito, né, na nossa vida, mas traz também bastante problemas, né? Então, Divaldo falou das vidas vazias, né? E o que mais importante disso? Que esse nosso tempo que sobrou por conta das tecnologias, imagina uma dona de casa, eu lembro da minha mãe, né, há 30 anos atrás. Talvez ela tivesse ela comprava o frango vivo, ela tinha que, né, abater, depenar, cortar,
para depois fazê-lo. Hoje ela vai lá, a gente vai lá, eu vou lá no mercado, compro o corte que eu quero, né? O corte, a gente escolhe o corte, traz para casa, tempera e já faz. O que a gente faz com esse nosso tempo aí? A gente utiliza esse tempo que nos sobra para o nosso engrandecimento moral, para a nossa libertação, a gente busca para melhorar intelectualmente, para fazer algo que vá ser melhor para nós. O que mais que essa sociedade moderna se tornou? A gente está fazendo tudo isso para servir o outro? Ou a gente está fazendo isso para ganhar mais dinheiro, para ficar mais bonito, né? Aí, esse meio que a gente vive, o que aconteceu? Se tornou mais competitivo, se tornou um meio mais insensível, a gente não sente a dor do outro, não sente a necessidade do outro, mais agressivo, porque nós podemos escrever o que a gente quiser sobre as pessoas. Veja que mundo é esse que nós... E é nesse contexto que nós temos que pensar como estamos vivendo a nossa vida. E nós temos que tentar nos ajustarmos àquilo que realmente importa, que é o que importa para o espírito. E vocês imaginem nós criarmos filhos nesse contexto. Que tipo de educação que nós vamos estar dando? Né? Então, por isso que nós temos que pensar no valor da vida. Porque se a gente estiver vivendo essa vida que eu descrevi agora, nós somos um morto-vivo. Nós estamos de forma letárgica, nós não estamos fazendo uma vida que nos traga o desenvolvimento moral. Nós estamos pensando em viver de uma forma que satisfaça só nosso corpo físico, né? Nós temos muito prazer, temos sensações momentâneas, né? Que não nos traz benefícios, virtudes, não melhora as nossas virtudes, ao contrário, geram mais vícios em nós. Então, qual é o objetivo da vida humana se não é a gente estar aqui para a gente aprender, para a gente ter um desempenho melhor na próxima etapa? Nós estamos aqui num planeta vivenciando uma existência como uma escola, em que o mais importante para nós é o aprendizado. Claro que intelectual, mas mais que tudo, o aprendizado moral. Então, nós precisamos fazer esse acordar para isso, despertar para aquilo que realmente importa. Se a gente se olha para dentro, a gente vai enxergar Deus dentro de nós. E aí a gente vai perceber que a gente tem um objetivo maior, que desenvolver virtudes dentro de nós, de vivermos de uma forma mais equilibrada, de nos relacionarmos melhor com as pessoas que estão junto de nós, dentro de uma família e no meio social. Nós não podemos viver esse estado de morte, de sono, em que a gente não sabe o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, como aproveitar o nosso tempo. Isso seria uma existência perdida. E vejam, gente, quando a gente fala de uma existência perdida, de certa forma, é uma forma de morte. Por que eu tô querendo falar disso? Porque nós estamos comemorando aí o Setembro Amarelo, de valorização da vida. O que nós, espíritos, entendemos como uma vida bem vivida? Uma vida plena, em que a gente aproveite melhor os acontecimentos da nossa vida atual. Que nós vamos tirar o melhor aproveitamento dos ensinamentos, das situações que nos estão sendo colocadas para nós agora. Isso é uma vida plena. Ou nós vamos ter uma existência perdida, Porque quando a gente fala aí do Setembro Amarelo, a gente lembra muito do suicídio, a gente lembra da abreviação
da vida, na verdade, da vitalidade do corpo físico. Mas pensem um pouco. André Luiz, né, como descreveu, quando ele foi para o umbral, ele foi chamado de suicida lá no livro Nosso Lar. Ele foi chamado de suicida. E ele se perguntou, mas eu não cometi suicídio. E por que foi considerado um suicídio? Pelos vícios que ele tinha, pela sua relação com a prostituição e pelos pensamentos negativos. Olha aí. De certa forma, tudo isso acarretou problemas para o corpo físico dele, que abreviou a vida dele. Então, ele foi considerado suicida. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? De forma plena? Né? Em Efésios, Paulo, ele descreve isso. Ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Então ali está dizendo para nós que o que faz a gente viver uma vida plena, não é? É viver como Jesus viveu. E aí nós temos muito trabalho a fazer, nós temos muitas coisas a nos modificar, aí nós vamos enxergar nossa existência de uma forma mais desafiadora, que a gente tem o que fazer aqui, e não se sentir acomodado, porque se a gente acha que a nossa vida, enquanto espiritual, acaba com a morte do corpo físico, por que eu vou me modificar? Qual sentido vai fazer? Por isso que a gente tem que ter consciência de quem nós somos, onde nós queremos chegar e o quanto é importante esse momento atual para a nossa transformação moral. E pensar que uma existência perdida, uma existência mal aproveitada, é uma forma de morte para o espírito, é um tempo perdido, que vai ser considerado quando nós retornarmos para o plano espiritual. E em relação ao valor, a gente dá um valor, quando a gente concebe tudo, a gente dá um valor maior à nossa vida aqui. E essa valorização da vida que nós precisamos de ter, né? Porque se a gente se educa assim, a gente educa as outras pessoas que convivem com a gente, os nossos filhos, a darem um sentido para a nossa existência e que nós temos um compromisso de nos transformarmos para melhor. Nós temos um compromisso de servirmos o nosso próximo. A gente também, quando a gente se esclarece com o ensinamento de Jesus, nós entendemos que Deus, a justiça divina, nós entendemos a justiça divina, que aquela situação que é muito ruim, que nós estamos vivenciando, é justa. Teve uma causa anterior. Nós também conseguimos perceber a misericórdia de Deus na nossa vida, porque mesmo diante de uma situação difícil, eu tenho alguma coisa boa que está junto, alguma ajuda vai surgir também. Então, os problemas passam a não ser tão intransponíveis. A gente consegue ver que são obstáculos que a gente vai conseguir vencer. E o melhor, a gente vai tirar o lado bom de toda a situação ruim. A gente aprende com isso. E isso nos afasta daquela situação em que a gente perde a vontade de viver, a alegria de viver, que é isso que vai dar como consequência a abreviação da vida do corpo físico, que é o suicídio. Eu não estou aqui para falar desse tema especificamente, mas é para mostrar que é essa desistência, essa perda da alegria de viver, da certeza de onde nós estamos e para onde nós vamos, que vai levar indivíduos a cometerem suicídio. Claro que o suicídio ele ocorre num contexto de
de um problema de, muitas vezes, né, de ordem mental. Estou falando muitas vezes de ordem mental porque nós também podemos ter problemas, né, que sejam de ordem espiritual. Mas a gente sabe que o problema de ordem espiritual nunca vai surgir sem que nós desenvolvemos uma condição de estado mental, de vibracional, de atrair esse problema para nós. Mas surge como na nossa vida, né? Geralmente está relacionado com a depressão, está relacionado com a dependência de substâncias químicas, está relacionado às vezes com problemas de financeiros, está relacionado com problemas de dissolução do matrimônio. São as causas mais levantadas aí na literatura, se a gente for observar, né? Mas como é que surgiu esse transtorno mental aí? De uma situação em que o espírito não vê saída. Não vê saída porque ele não se enxerga como espírito, não sabe para onde ele vai, porque se ele soubesse para onde ele vai, ele não faria, né? A gente entende assim. Ele sabe que a consequência vai ser muito penosa para ele. Então, qual o melhor caminho? O que nós, espíritos, podemos fazer? Esclarecimento. Esse seria o ponto-chave para nós. Nós temos que esclarecer. E uma coisa é certa, né? A gente lê muitos dados, a gente vai ver que ocorrem muitos jovens, indivíduos jovens, né? E esses são mais fragilizados porque nós precisamos de mais evangelização, né? A gente precisa aproximar esses indivíduos dos ensinamentos de Jesus, né? Claro que também acontece com indivíduos adultos e com indivíduos até idosos, né? Acontece. Mas a gente precisa fazer um trabalho de educação dentro da nossa família, um trabalho educativo dentro do centro espírita, né, dentro das escolas, para a gente atingir os jovens, né? Então, que a gente guarde essa certeza de que o esclarecimento da necessidade da gente viver uma vida plena, de estarmos conscientes do nosso papel no processo evolutivo, do nosso papel no processo evolutivo que nós iremos vivenciar, isso é muito importante para o espírito, né? E isso é a nossa grande capacidade de nós construirmos o nosso futuro. Quando a gente tem consciência disso, a vida passa a ter um valor absoluto. A gente sabe que a gente não vai ter uma vida plena e feliz o tempo inteiro, mas nós sabemos que nós vamos ter uma vida de um grande aprendizado. E isso é valioso, será valioso na nossa vida futura. E também que nosso suporte emocional, né, está em Jesus. E nós temos muitos meios de nos aproximarmos mais, né, dos ensinamentos de Jesus a todo tempo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade.